Gente, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É Boa com tarde. muita alegria que eu estou abrindo esse evento, com muita alegria e muita emoção. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito proveitosa, que a gente vai gostar demais e que vai ser inesquecível, com certeza. Meu nome é Rita Vasconcelos, eu estou falando de Maceió, sou psicanalista, membro do Estúdio de Psicanálise. Esse grupo ele é formado por profissionais que trabalham com a psicanálise na clínica e também em extensão. E ele já existe há mais de 10 anos. Não é? A gente trabalha junto, a gente traz eventos para cá, e é com muita alegria que, em nome do estúdio, eu estou dando essa abertura no lançamento do livro da Juliana, que nós agora estamos com ele aqui, que virou livro de cabeceira, né? Então, estamos aqui muito felizes de estar nesse momento. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a todos e todas que estão aqui conosco nesse momento, prestigiando, e assim, que é uma honra que vocês estejam aqui conosco, né? Tenho certeza que será um evento inesquecível, sim. Esse lançamento vai ficar gravado, disponível e gravado no site do estúdio. O site do estúdio é estudiodepsicanalise.com.br. Está disponível também no Facebook e no YouTube. O que eu posso dizer é assim, que eu estou muito feliz de ser a mediadora desse evento e tenho que agradecer muito à querida Juliana por me escolher para fazer essa abertura. Né? Eu peço a todos que abram suas câmeras para a gente poder ver as carinhas lindas, maravilhosas, para a gente ver que não está falando sem ninguém, e, por outro lado, que desliguem os microfones para que assim não haja interferência, que às vezes a gente esquece e não é uma boa coisa. Gostaria também de informar que todas as perguntas serão muito bem-vindas e que poderão ser enviadas pelo chat, que no final a Juliana vai responder a cada pessoa. Ela está ansiosa por essas perguntas, está só pensando quantas virão e quantas ela poderá, né, responder. Antes de passar a palavra para os meus colegas, eu tenho que falar pelo menos um pouquinho assim do livro. Eu não vou falar muito, não. Eu tenho mania de falar muito, mas eu prometo que eu vou falar pouco, né? Minha gente, eu não tenho assim, palavra para descrever a precisão, a riqueza com que a Juliana escreveu esse livro. Né? É algo assim, a gente foi presenteado com a escrita dela. Ela compartilha conosco todas as experiências, as reflexões, as pesquisas, as investigações teóricas e práticas que ela fez, que tem feito na clínica sobre esse tema, abrindo um campo muito novo para quem não trabalha diretamente com essa questão. Não é? E ela, assim, ela dá um viés bastante interessante e também nos convoca o tempo inteiro a uma reflexão e a interrogações e inquietações. Não é? O que ela propõe, o que ela coloca é muito interessante, é algo que balança as nossas estruturas, porque a gente não estava caminhando, feito ela, nessa direção, nesse tema. Então, assim, é bastante interessante a leitura do livro, e o que eu vejo assim, que enriquece a nossa visão do livro é que ela consegue colocar de uma forma bem interessante assim, a automutilação como uma forma de escrita no corpo, feito, tá? A gente vê, não é? No livro, que foi muito bem ilustrado, essa capa está sensacional, não é? E essa questão da escrita no corpo, cortar a dor, que é algo novo, porque a gente sempre está pensando que quem corta, corta porque está chamando atenção, corta porque é tentativa de suicídio, tem que acudir, tem que dar remédio, não vai se matar. E ela vai por uma outra abordagem, por um outro viés, com um outro olhar, que é bastante instigante e interessante. Né? O sentimento que eu tive quando eu fui chegando no fim da leitura foi de um pesar, mas eu fui ficando assim, pesarosa, pesarosa. Por quê? Porque a Juliana escreve bem demais,
e ela tem riqueza de conteúdo, ela tem riqueza da pesquisa que ela fez, a referência bibliográfica é excelente, o conteúdo, as questões teóricas, ela vai muito bem nos conceitos. Então, assim, a gente fica... É um resumo muito grande de tantas questões, tantos conceitos da psicanálise estão ali. Não é? Então, assim, ela escreve com uma admirável apropriação, é impressionante, ela se apropria muito bem da teoria sobre o sofrimento psíquico. Então, assim, tem que dar parabéns para a Juliana, que excelente a forma como você escreve. Agora, eu não vou nem falar sobre o epílogo, porque eu corro o risco de emocionar, tá? Não vou falar. Só vou dizer assim, que eu estava lendo e pensando, meu Deus, que poesia, que coisa maravilhosa, que autor, que é isso. Quando eu chego no fim, aqui, eu me arrepio. Era a Juliana escrevendo. Até voltei para ler agora com o olhar de Juliana. Então, assim, o livro é fantástico, é algo imperdível, não é? Eu aconselho, quem ainda não comprou, compre logo antes que acabe, porque ela vai ter que fazer muitas edições, acredito eu. Bom, agora eu vou apresentar as pessoas que vão participar efetivamente desse encontro nosso, não é? Vamos passar para essa apresentação. A professora doutora Fabrícia Wallace Rodrigues, ela foi da banca de doutorado da Juliana, e foi ela que fez a sinopse do livro. Ela está aqui, né, na contracapa, e fez uma sinopse, e que sinopse, muito bem feita mesmo, assim, bem abrangente, bem sucinta, muito interessante. Ela é doutora em literatura comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora do Departamento de Teoria Literária e Literaturas da Universidade de Brasília. Infelizmente, por motivos pessoais, ela não pôde comparecer, estar aqui conosco hoje, ela pede muitas desculpas pela ausência, que ela gostaria muito de estar aqui participando conosco neste momento. Bom, agora eu vou passar para a apresentação do nosso querido e amado professor Dr. Charles Elias Lang. Ele é psicanalista, analista, membro da APOA, que é a Associação Psicanalítica de Porto Alegre. O professor Charles é professor Dr. Charles, é professor permanente no programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal de Alagoas. Ele é também membro do estúdio, né? Então, ele está conosco no estúdio e é para ele que eu vou passar a palavra daqui a pouco. Antes, porém, eu vou apresentar também a Juliana, que já fica apresentada. Primeiro vai falar o Charles e depois fala a Juliana. Né? Então, agora, a autora do livro Cortes e Cartas, Estudos sobre a Automutilação, da Editora Pris. Parabéns, Editora Pris, trabalho muito bem feito. Juliana Falcão é doutora em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília. Ela teve um período de pesquisa na King's College de London, na Inglaterra, e isso contribui demais na escrita do livro, nas pesquisas que ela fez, assim, dá um enriquecimento muito grande ao estudo feito por ela. Ela fez a graduação e mestrado na Universidade Federal de Alagoas, o FAO. Ela coordena também um grupo de automutilação em Brasília. Juliana é psicanalista, membro do Estúdio de Psicanálise de Maceió. Ela trabalha e reside em Brasília. Ela atende no consultório lá em Brasília e atende também online, nesse momento de pandemia. Juliana faz o atendimento online, feito vários de nós do grupo do estúdio, né? Então, agora é hora de eu passar a palavra para o professor Charles, professor doutor Charles. Bom, boa tardinha a todos e todas que estão aqui junto com a gente, né? Uma breve explicação, né? O estúdio de psicanálise originalmente ele era um grupo de estudos, né? A gente começou em 2006, 2007, a gente começou um grupo ou grupos, né? Eram 3 grupos de estudo em psicanálise em Maceió.
e diversas pessoas se aproximaram, e teve uma época que a gente tinha mais de 40 pessoas nesses grupos, né? Então, chegou um momento que a gente pensou em formalizar mais isso e criar um grupo mais consistente, né? Então, desde então, a gente investiu muito na formação dos membros do estúdio, né? E muitos membros do estúdio foram para o mestrado, né, em psicologia. Então, a Juliana Falcão é uma das primeiras desses grupos. Ela terminou a graduação na UFAL, então eu conheci ela no final, ela estava terminando o curso de psicologia, e ela fez o estágio em psicologia clínica no serviço de psicologia clínica da UFAL. A gente trabalhou junto o trabalho de conclusão de curso, depois a Juliana fez a proposta de mestrado, a gente trabalhou junto no mestrado, né? E a Juliana foi para Brasília, assim ela já enganchou na UNB com o doutorado, né? Então, eu pude acompanhar esse percurso horas mais próximo, horas um pouco mais distante, mas a gente sempre, nesses anos, a gente conseguiu manter uma conversa, que a gente chama assim de uma conversa infinita, né? A gente começa a conversar e a conversa rende bastante. A Juliana me convidou para a qualificação dela em Brasília e depois me convidou para a banca, né? Então, na banca foi assim, uma satisfação reencontrar o professor Luiz Seles, que foi da banca também. A Juliana fez disciplinas com ele na tese original, no texto original. Tem, inclusive, um capítulo que ela desenvolveu a partir das aulas com ele, que é um capítulo bem mais teórico, denso, né? E a satisfação em conhecer a professora Fabrícia, né? Que é uma pessoa extremamente leve, tranquila, que eu acho que influenciou muito na redação da tese, né? Que é uma tese que, digamos assim, apesar, né? Esse termo apesar, a gente tem que pesar, né? Mas apesar de ser uma tese, de ter que ter toda a consistência, a metodologia, o acerto e o rigor conceitual, né? O trabalho de pesquisa, tem muita pesquisa aí, tem muitas anotações, muitas observações, tem todo esse trabalho com as meninas em situação de privação de liberdade e automutilação nesses contextos, né? Mas o texto final da tese, ele é um texto que já está leve, né? Apesar do pesadume do tema, né? Porque a gente que trabalha com clínica, em geral, há sim casos que são mais difíceis, né? São casos mais, não diria delicados, mas são casos mais incomuns, né? Então, a automutilação é uma coisa que os clínicos, quando eles recebem, a princípio, é uma coisa angustiante, né? Porque vem a angústia da família e ver, né? Se dar a ver que o paciente faz com essas marcas corporais, em certos momentos é bastante angustiante. A Juliana conseguiu fazer um texto leve, né? Não leve no sentido superficial, mas leve no sentido de convidar a gente a ler e nos chamar a continuar, a persistir, né? Tranquilamente. Então, eu fiz questão de, no prefácio desse livro, o livro digamos assim, é uma leitura e uma reescrita, né? É mudar o formato da dissertação, né, para o formato de livro. Então, quem lê assim um livro que é feito a partir de uma dissertação de mestrado ou de uma tese, que é o caso, né, uma tese de doutorado, né, continua o trabalho de conclusão, continua a dissertação de mestrado, mas é uma tese de doutorado, tem uma tese, o texto, né? Então, quando a gente lê assim, um livro feito a partir de uma tese, não é a tese em si, né? Porque a tese ela tem um formato que a academia exige, né? Então, geralmente o texto de uma tese ele é um texto denso, difícil, né? É um texto que tem que obedecer uma escrita, uma metodologia que não é a do livro, né? Então,
a Juliana teve esse tempo assim da pandemia muito bem aproveitado para escrever esse livro. Então, muitas coisas ficaram fora, né, que eu acho que para o leitor que vai e compra o livro numa livraria, torna o livro menos atrativo, né? Então, muita coisa foi deixada de fora. Mas eu fiz questão de sublinhar no prefácio essa questão da leveza, né? Então, eu utilizei uma coisa, uma passagem do Ítalo Calvino, as 6 propostas para o próximo milênio, que eu acho que são 6 propostas para a gente seguir nesse primeiro século, primeira década ou segunda década dessa nova era que é o século XXI. Né? A gente deixou o século XX para trás e a gente começou uma nova era e achou que ia começar em 2000, 2001, mas acho que a gente vai começar a partir de 2020, uma era bem diferente. E uma das propostas do Calvino é a da leveza, né? Essa coisa pesada, difícil, complicada, é uma coisa que já não serve mais tanto, né? Então, o Calvino utiliza, assim como patrono da escrita, da literatura, das letras, das artes, essa imagem de Teseu e a Medusa, né? Você tem coisas que não dá para encarar diretamente, não dá para encarar de frente, que senão a gente corre o risco de ficar petrificado, parado, paralisado, né? Então ele propõe ali, quer dizer, o Teseu ele vai olhar o olhar terrível da Medusa de forma oblíqua, né? Ele coloca o escudo e ele olha no escudo o reflexo da Medusa. Então ele voa com as asas que ele tem nos tornozelos e decapita a Medusa, né? Eu acho que é uma coisa que está no texto da Juliana, né? Esse olhar de braços, pernas, cotovelos, as costas, né? Diversas partes do corpo marcadas, né? Muitas vezes no momento de extrema angústia, extrema dor psíquica, né? Então, a dor física ela se torna pouca coisa perto da dor psíquica, né? E o corpo se torna um lugar de tentativa de se inscrever algo, né? Então acho que a Juliana pegou uma coisa muito importante aí da automutilação, não a automutilação como o termo designa, né? O mutilar, o decepar, o tirar parte, o machucar, mas uma outra coisa aí, né? Isso como inscrição, né? Essas inscrições que se faz no corpo, essas marcas corporais, né? Que não são necessariamente mutilações, né? São formas de marcar algo, às vezes até como uma data, um fato, um evento, um sentimento, uma dor, um pensamento. E essa leitura fina que ela faz, leve, dessas inscrições na pele, dessas marcas na pele, como endereçadas para alguém. Eu acho que esse é um ponto muito importante da tese dela, né? Quer dizer, essas marcas corporais elas não são anônimas, elas têm uma autoria e têm um destinatário. E esse destinatário pode ser, ou deve ser, um psicanalista, né? No caso, nos chama a atenção para isso, né? Nós, como psicanalistas, nos colocarmos na posição de leitores e leitores destinatários, né? Saber, né, não ficar fascinado, ofuscado, petrificado por isso, mas se colocar nessa posição de ler como uma carta, né? Uma carta que não foi lida por outro, para o destinatário que não ser original, mas uma carta que a gente pode tentar decodificar e restabelecer aí algum sentido, né? Então, é um texto muito bom de ler, né? Gostoso de ler, e é um texto didático, e é um texto que ele tem uma importância muito grande para quem está começando na clínica, né? Para ver que mesmo esses casos que podem parecer mais, digamos assim, exóticos, difíceis, complicados, eles são casos que se pode tratar, né? A gente pode alcançar alguma coisa.
Eu gostaria de deixar também registrado aqui uma homenagem em memória, né, da professora Terezinha, que foi orientadora da Juliana. A Fabrícia não pôde estar presente aqui por uma questão de saúde, uma questão delicada, né? Eu sei que ela gostaria muito de estar aqui, ela gosta muito da Juliana, e ela vibrou muito com esse convite, mas alguma coisa extrema ela não consegue estar aqui hoje. Agora, a professora Terezinha faleceu, né, orientadora da Juliana, e faleceu há pouco tempo, né? Então, é uma pessoa muito delicada, sensível, uma pessoa muito querida, né? Professora que se aposentou na UNB, foi uma das criadoras, fundadoras do pós-graduação em clínica, e vê assim, falece agora, depois de muito tempo de tratamento de uma doença que ela tinha, né? Eu sei que ela gostaria de estar aqui também para dar um sorriso, um oi para a Juliana, mas eu gostaria de destacar uma coisa muito importante que eu vi na Terezinha, né? Porque tem aqueles orientadores, né? Tem diversos tipos de orientadores, né? Mas o orientador padrão é aquele orientador que desorienta, orienta, reorienta, né? E conduz um trabalho e leva para algum lugar, né? E é esse o tipo de orientador, digamos assim, clássico, que a gente espera de um orientador, ou a gente, como orientador, espera ser. Mas a Terezinha, ela deu uma liberdade muito grande para a Juliana. Ela deu um espaço na qualificação, quando se foi feita a proposta de fazer uma tese no formato de ensaios, né, que é uma coisa incomum em termos de doutorado, ela foi super receptiva, né? Ela deixou a Juliana trabalhar. O convite para a Fabrícia, que é de outro departamento, né? Não é departamento de psicologia, mas vem de uma área, trabalha com escritas de si, com escrita, né? Para vir dialogar com isso. Ela foi generosa, acatou. Então, eu quero deixar assim registrado uma homenagem a Terezinha e marcar a sua ausência, a sua falta nesse momento. Ok? Então, gostaria de passar a palavra para a Juliana, que acho que a gente está muito mais interessado em ouvir ela do que quem fez o prefácio. Tá bom? Tchau, tchau. Até, Juliana. Bom, então, deixa eu só ver aqui como é que eu mexo nessa galeria. Bom, quero agradecer primeiro muito, né, ao Charles por ter topado fazer o prefácio, né? Tem muitos agradecimentos, né? Mas, primeiramente, agradecer ao Charles por ter feito o prefácio, por toda essa interlocução de tantos anos, né? Como ele falou, foram realmente muitos anos, né? Desde o final da graduação até agora, e eu acho que é a pessoa com quem eu mais já conversei sobre automutilação, né? Na minha vida até hoje. Então, a gente já trocou muito, já discutiu muitos casos, já falou muito em pesquisa, e isso, o livro é um resultado disso também, né? Então, não teria ninguém melhor para escrever o prefácio, que ficou muito, muito interessante, né? Eu acho que, como é estilo do Charles mesmo, né? Fazer várias conexões com várias áreas, com várias coisas, e inclusive com a literatura também. E ficou muito presente, né, no prefácio, essa conexão com as histórias, com a literatura, né, com a narrativa. Então, fica o meu agradecimento, né? Eu quero agradecer a Rita por estar mediando esse encontro, a Rita do Estúdio de Psicanálise, né? Eu fico muito feliz em ter você mediando pela sua leitura do livro, pela sua empolgação e pela parceria e interlocução também de tantos anos, né? E agradecer ao estúdio enquanto meu grupo, né, que são parceiros e colegas, interlocutores de muitos anos também. Então, a gente fez muitas coisas juntos, né, nesse tempo, formação, né, no CPPL em Recife, que também é um parceiro, o mestrado, né, juntos, depois grupos de estudo, hoje, com pandemia, grupos de estudo à distância. Então, isso tudo também engorda, né? Todo, acho que o caldo assim, teórico e clínico da minha prática nesses anos. Agradecer a Fabrícia por ter aceitado
escrever a sinopse, que ficou excelente. Eu acho que foi tudo o que uma sinopse precisa ser, né? Que é objetivo, completo, é fácil de o leitor entender o que vai encontrar no livro, né? Eu acho que ela foi muito detalhista nesse sentido do que está no livro, dá vontade de ler. Eu acho que eu tentei ler a sinopse com olhos de alguém que não conhece o texto e eu fiquei com vontade de ler, então acho que cumpriu muito bem o propósito. A Fabrícia é muito querida, é uma grande pena ela não poder participar hoje, mas eu agradeço a disponibilidade, o carinho mesmo. A gente teve a Fabrícia foi muito importante para a minha pesquisa no doutorado, né? Eu fiz uma disciplina com ela, que foi escrita de si, que foi super interessante, que eu acho que, na verdade, foi o que despertou, assim, a minha tese, o que seria a tese mesmo de pensar a automutilação como uma forma de escrita no corpo, né? Eu lembro que na primeira aula, eu acho, ela falou sobre um filme chamado O Livro de Cabeceira, né, que eu não conhecia, e aí ela falou: você conhece o livro de cabeceira, que tem umas escritas no corpo e tal? E aí eu fui procurar assistir o filme, depois eu li o livro que inspirou o filme, que é o livro do Travesseiro, que foi escrito por uma japonesa no século X, então é assim, um livro milenar, um dos mais traduzidos, acho que é o livro mais traduzido no mundo, japonês, para outras línguas, né? Então, isso tudo, né, me ajudou, eu acho, a pensar muito a automutilação como uma escrita e a relação entre corpo e escrita, né? Então, a Fabrícia teve uma participação muito importante, embora breve no meu percurso, mas daquelas influências que ficam reverberando, né, até hoje. E como o Charles falou, a Terezinha é uma pessoa, né, que eu também que queria fazer uma menção e trazê-la, né, para esse encontro, porque eu acho que ela ficaria muito feliz realmente em estar aqui hoje participando. Ela estava muito feliz com o lançamento do livro, né? Ela sabia que estava para sair e infelizmente ela faleceu assim na semana do lançamento, né? Ela não chegou a ver o livro pronto, né? O que foi uma grande pena. Mas ela torcia muito, né? E a Terezinha, ela, ela tinha um incentivo muito grande em relação à publicação, e eu acho que eu também sou muito grata a ela por isso, porque eu também percebo, né, a importância da publicação para quem está na academia, né, porque a gente vê muitos trabalhos muito interessantes que ficam engavetados e não circulam, né? E a Terezinha tinha esse lado, que ela incentivava muito a publicação, tanto de artigos quanto de livro também. Então, esse livro foi muito incentivado por ela, e ela incentivava, enfim, ela abria muito, como o Charles falou, ela realmente me deu muita liberdade de escrita, de pesquisa, né? A minha ida para Londres foi muito incentivada por ela que falava dos editais, de incentivo, de apoio à pesquisa. Então, assim, isso tudo contribuiu realmente para que eu pudesse eu acho que ter uma bagagem, né, teórica e acadêmica nesse tempo, né, do doutorado. Eu sei que ela gostaria muito de estar aqui, então fica essa homenagem, né, também. Acho que tem outros agradecimentos a fazer para frente também, muitos estão no livro já, mas vou falar um pouco do livro agora, né? Bom, primeiro, por que eu decidi escrever o livro, né? Eu acho que essa é a pergunta principal. Eu acho que eu sempre tive essa sensação, né, na academia, porque embora eu não seja professora, né, nunca atuei na academia como professora, mas eu passei um bom tempo do meu percurso na academia, né? Então eu fiz uma especialização, depois eu fiz um mestrado, depois eu fiz um doutorado, então foram muitos anos nesse ambiente acadêmico, em que eu pude ter contato com outras pesquisas, né? Então, eu lembro que no doutorado, acho que a primeira disciplina que eu fiz, chamada Seminário Aberto, era uma disciplina obrigatória para todos os alunos do programa de pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura, né? Então, tinha aluno de mestrado, doutorado e de todas as linhas de pesquisa, né? Era todo mundo junto nessa disciplina.
Ou seja, era uma disciplina com muitos alunos e com muitas pesquisas muito diversas, né, muito diferentes. E eu fiquei super encantada, interessada, né, nessa disciplina por ver, uma das obrigatoriedades da disciplina era cada pessoa falar do seu projeto, né, de pesquisa. Então, eu achei projetos super interessantes que eu pensava, poxa, quero ver o que vai acontecer, né, com esse projeto, quero ver qual vai ser o resultado, quero ver, né, qual vai ser a continuação. E depois acaba a disciplina, cada um vai para o seu lado e cada um está com seus grupos de pesquisa e seus orientadores e a gente não vê mais, né? Então, eu me peguei em alguns momentos, sei lá, já 3 anos depois, né, já para terminar o doutorado, pensando, caramba, tinha aquela pesquisa lá sobre, sei lá, mulheres que iniciam um relacionamento com homens que já estão presos, por exemplo. Essa é uma que eu lembro, que eu achei super curiosa, né? E eu ficava pensando, o que aconteceu com isso, né? Qual foi o resultado, onde é que está? E, claro, quem está na academia, a gente sabe os lugares de procurar, a gente sabe os periódicos científicos, né? Onde buscar. Mas eu fico pensando muito nisso, assim, enquanto a pesquisa é interessante, fica restrita ali à academia, e não, né, as pessoas não têm acesso, e quando têm acesso, às vezes, é uma coisa muito superficial, ou às vezes fala de um tema tão importante, tão delicado, como a automutilação, por exemplo, de uma forma, às vezes até leviana, ou superficial mesmo, assim, né, de senso comum, né, e aí, enquanto, por outro lado, a gente tem tanta pesquisa interessante que não circula, né, e no Brasil a gente tem até um privilégio grande, que é a gente tem acesso a revistas científicas de graça, que isso não é comum, né? Em outros lugares do mundo são pagos, os artigos são caros, né? E no Brasil a gente tem isso, mas tem muita gente que não sabe disso, né? Então, escrever o livro, para mim, teve um pouco desse... Teve um pouco, não, na verdade, teve como propósito principal essa circulação, né, da informação, da pesquisa, da clínica, poder conversar, eu acho mesmo, com as pessoas que lerem, trocarem. Então, eu fico, né, feliz, assim, e grata às pessoas que me incentivaram a isso, né, que eu acho que o Charles foi uma delas, a minha analista foi uma delas, muito importante, né? Está aqui até que eu estou vendo. Então, foi muito importante, eu acho, acompanhar esse percurso e eu acho que dá essa força para publicar. E uma coisa que ela falou, publicar rápido, não deixar essa coisa esmorecer muito, não deixar passar, não deixar foracluir, né? Nos nossos termos. Então, eu acho que eu consegui fazer isso, né? Realmente, na pandemia, eu consegui me concentrar e eu acho que tocar, né, para frente esse projeto, assim. Teve uma parte difícil, assim, de transformar realmente um formato acadêmico mais denso, mais pesado mesmo, eu acho, num formato de livro, né, mais fluido. E outra pessoa que eu quero agradecer muito, que me ajudou muito, foi a Francine, né, minha amiga querida, que também é da psicologia, da psicanálise, mas conseguiu fazer essa leitura também, eu acho, com um olhar de uma pessoa que gosta muito de ler, simplesmente, que gosta de literatura, que gosta de ler, e que pôde me dizer o que é um livro legal e interessante de ser lido por qualquer pessoa que também não seja da área, né? E eu acho que isso eu também quis, né, fazer, porque no meu livro e na tese também, eu dialogo com áreas diferentes, né? Eu não fiquei só na psicanálise. Então, eu conversei com a literatura, um pouco com a antropologia, um pouco com a psiquiatria, né? Porque eu acho que a gente não tem como desconectar também da psiquiatria, desses casos que chegam para a gente já medicados, já com diagnóstico, né? Já com diagnóstico de borderline, que é bem comum. Então, a gente poder fazer esse diálogo com essas áreas e até é isso, não ficar, né, restrito só ao nosso mundo, assim, né? Que isso foi uma coisa que me abriu muito quando eu fiz essa disciplina com a Fabrícia, porque eu era a única estrangeira lá, no sentido da única psicóloga,
todo mundo era da literatura e eu ficava a aula inteira naquele estado de tensão, aquela angústia boa de estar vendo várias referências que eu nunca tinha ouvido falar, vários autores que eu não conhecia, e eu saía de lá super estimulada, né? Eu saí de lá, acho que era 10 horas da noite, assim, era uma disciplina longa e tarde da noite, mas eu saía super estimulada a pensar, né? Fora da caixa, eu acho, mesmo assim, fora do mundo, né? Então, bom, e aí, assim, começando do começo, né? Falando do título, da capa, que a inspiração, assim, para o título, né? Da tese e do livro também, que por que eu falo de cartas, né? Até é engraçado porque alguém um dia desse me perguntou, nem me lembro quem foi, mas alguém me perguntou se o livro eram cartas, se tinham cartas no livro, né? E eu falei, caramba, não é isso, né? Não tem carta no livro, não. Mas enfim, tem a ver, né? E aí, por que o título, né? Cortes e cartas. A inspiração para isso veio de uma crônica que eu li durante o doutorado, do Philippe Lejeune, acho que é assim que se fala. Ele foi um autor que eu conheci através da Fabrícia, nessa disciplina dela, e ele tem uma crônica, né, chamada A Quem Pertence uma Carta. E eu achei essa crônica genial, é maravilhosa, assim. Ela é divertida, é muito engraçada, ela é fantástica. E ela fala sobre endereçamento e sobre autoria, né? Eu até, se a gente tiver mais tempo no final, posso até contar um pouco dessa crônica mais detalhadamente. Mas ela fala sobre autoria e fala sobre endereçamento, né? E foi uma coisa que eu fiquei pensando muito, né? Enquanto eu estava escrevendo, pensando nesse sentido do corte ser uma escrita no corpo e de ter um endereçamento, mesmo que a pessoa não saiba, então pode ser uma escrita, acho que a gente pode considerar uma escrita inconsciente, né, em muitos casos, e que precisa de um outro para existir, ou para até ser considerada uma escrita, né? Porque até então ela pode ser considerada apenas traços, ou marcas, ou cortes, né? Então, é muito no sentido do corte virar uma carta, né? Porque a carta é o único tipo de escrita que pressupõe necessariamente um destinatário, né? Se não tiver destinatário, não é uma carta. Então, assim, é qualquer outro tipo de texto, mas não é uma carta. Se você escreve um texto, né, no seu diário, ou alguma coisa assim, é outro texto. Mas se você coloca para fulano, né, vira uma carta. Então tem que ter alguém, mesmo que nunca seja enviada, mesmo que seja para você mesmo, né, você enquanto destinatário, mesmo que seja colocado, jogado numa garrafa no mar, né, sempre a gente está com um outro, né, pensando ou direcionando. Então a crônica fala disso, né? E então essa foi a inspiração. Então, assim, a capa do livro acho que é um episódio à parte, assim, até eu posso até falar mais no final, mas foi muito especial, assim, a capa foi muito investida afetivamente, foi feita junto com meu pai, né? Meu pai foi o designer e eu tive as ideias iniciais, mas eu não tenho a técnica, e ele tem a técnica. Abri a janelinha aí. Estou vendo várias pessoas da minha família aqui do Canadá também. Estou muito, muito feliz de ver vocês. Mas, então, a capa foi super, super investida, né? Então, assim, eu acho que no início eu não tinha ideia, que eu já tinha uma imagem na minha cabeça. E é isso, tudo, na verdade, é na relação com o outro, né? Então, quando eu consegui ir falando sobre essa carta, sobre essa capa, eu acho que foi ficando claro para mim que, na verdade, eu já tinha mesmo uma imagem, né, na cabeça do que eu queria. E quando você trabalha com um designer, né, você tem uma certa limitação, realmente, de tempo, de vezes que você vai nesse para lá e para cá, de mexer, de muda aqui, muda ali. Só que, como eu estava fazendo isso com meu pai, a gente tinha liberdade, né, e aproximação suficiente para mexer trilhões, zilhões de vezes. E foi isso que a gente fez, né?
Minha mãe também ajudou muito nas ideias, então foi uma coisa assim muito familiar, né, nesse sentido, de ir pensando junto mesmo, assim, bota isso, bota aquilo, mexe aqui, mexe ali. Então, assim, foi uma capa que durou, acho que uns 2, 3 meses, não sei, para a gente fazer. E a minha ideia, né, quando eu pensei, foi primeiro assim, né, o nu, né, por mostrar uma vulnerabilidade, né, então seria essa mulher, né, que está aqui, e as escritas nas costas, né, porque as escritas nas costas no sentido de ser uma escrita inconsciente mesmo, né, se está nas costas, precisa de alguém para ler, né, que não é a própria pessoa, precisa de alguém para ajudar a ler, né, e o que está escrito nas costas dela, na verdade, foram escritas minhas, né? Foi eu que escrevi, no sentido de pensar, se vocês lerem, né, o que está escrito, vocês vão ver que é uma coisa meio desconectada, desordenada, mas foi nesse sentido mesmo de pensar como se fossem trechos de diários meio recortados, meio sem nexo, meio endereçados sem saber muito bem como se endereçar, né? E o fundo, né, também foi muito pensado, porque o fundo tem uma textura, né, meio diferente, parece meio costurado em alguns momentos, parece meio couro, ao mesmo tempo é vermelho, é vinho, que lembra sangue, que lembra, né, fogo, e as cartas têm um pouco de fogo, tem uma carta queimada, tem umas manchinhas de sangue também, então eu acho que é todo o universo, assim, né? Tem tem uma aula do Marcelino Freire, né, do curso virtual que eu fiz, o Charles fez, outras pessoas também aqui, que ele fala muito sobre escrita, e ele fala que o livro é um portal, né? Então, ele dá o exemplo assim, né? Por exemplo, quando a gente vai num cinema e todo mundo senta, a luz se apaga, você pega a sua pipoca e o filme começa, né? Ou você vai no teatro, você senta, as cortinas se abrem. Então, com a literatura, né, o que é isso? O livro, ele é esse portal, né? Quando você senta, você pega o livro, você abre, né? E aqui tá a capa, né? Tá o cheiro do livro, tá o papel. Então, assim, a minha ideia com essa capa foi nesse sentido mesmo, de ser uma capa... Eu gosto de capa de livro que realmente fala do livro, né? Eu não gosto muito quando a capa é aleatória. Então, assim, eu queria que fosse uma capa até literal, porque a automutilação é literal, né? Então, a automutilação em si, ela tem uma coisa de concretude, né? De, às vezes, dificuldade de simbolizar e precisar estar marcado no corpo, concreto. Então, a minha capa, ela é concreta, né? Tem cortes, tem cartas, então, assim, tá tudo ali. Então, foi muito nesse sentido, assim, né? Eu fiquei muito feliz mesmo com essa capa, agradeço muito, né, aos meus pais pela disponibilidade, pelas ideias, pelo processo, foi muito especial, né, fazer. E o título, né, na verdade, a fonte, né, do nome é aquele como se fosse máquina de escrever, né, que também foi nesse sentido, assim, pensar em carta mais antiga, né, em máquina de escrever, em tantos processos, na verdade, que se pode escrever, né, alguma coisa. E, bom, então, falando mais aí do conteúdo do livro, a gente tem primeiro o prefácio. Inclusive, no prefácio tem uma frase que o Charles colocou sobre isso, da capa, que eu gostei muito, né, que ele fala: a capa de um livro é um corte que separa um conjunto de textos do restante do mundo, né? Eu nunca tinha pensado por esse lado, que realmente é um corte, né? É live ou só áudio? Ela escreveu um livro sobre as meninas que se cortam. Tá, mas ela tá só falando ou tu Não, quer ver a imagem? Ela tem imagem. Cadê? Pronto. Então, eu gostei muito da forma como o Charles formulou isso, eu nunca tinha pensado por esse lado, né? É um conjunto de textos cortado que está aqui, separado, né, do resto do mundo, e realmente, assim, a sensação que eu tenho é que toda a minha vida de pesquisa está aqui, né? Então, eu quis realmente, assim, me dedicar, né, a essa capa.
tem outra frase que eu pensei em relação a isso do livro, que é uma frase do Lejeune também, que ele fala assim, que ele fala sobre o prazer de escrever, né? E aí ele fala que a escrita é uma possibilidade de dar forma ao que se vive, criar um objeto no qual nos reconhecemos, né? E eu quis que esse livro fosse algo no qual eu me reconheço, né? Realmente, Adorei a assim. analogia, adorei. Eu também. Eu queria realmente que fosse um objeto no qual eu me reconheço, né? Poder materializar tudo isso, né? Num objeto que é o objeto livro. Então, foi muito prazeroso mesmo escrevê-lo, né? Então, assim, o livro é dividido em 4 ensaios, né? Que foi a forma também como a tese foi escrita. Eu quis escrever em forma de ensaio porque ensaio pressupõe que é uma coisa incompleta, inconclusa, aberta, né, a outros sentidos, né? Então é assim que eu faço a leitura da automutilação, né? Como uma coisa que é complexa, como a nossa relação com o nosso corpo é muito complexa e causa muito sofrimento, né? Como o próprio Freud falava, uma das maiores fontes de sofrimento nossa é com o nosso corpo. Então essa relação com o corpo é complexa. E na automutilação isso aparece de forma muito delicada e complexa também. E o ensaio permite isso, né? Que a gente não feche assim, sentidos, não dê sentido, mas a gente abra perguntas e abra possibilidades. Então foi isso que eu fiz, né? No primeiro ensaio é uma parte mais histórica, né? Eu falo mais das primeiras referências teóricas sobre a automutilação, as primeiras publicações, a relação da automutilação com os rituais culturais, até chegar nos diagnósticos, né? Então, depois eu falo um pouco mais da automutilação na psiquiatria, né? Nos manuais diagnósticos e na mudança, né? Que teve nesse tempo todo, porque tiveram muitas mudanças, né? Desde o DSM-4 para o DSM-5, né? Por exemplo, e fala um pouco também dos destinos pulsionais, né? Um pouco mais uma parte metapsicológica, né? Freudiana. Então, falo das pulsões, do masoquismo, do destino pulsional. Isso compõe o primeiro ensaio, né? No segundo, eu falo da minha experiência com as adolescentes infratoras, né? Com quem eu trabalhei aqui em Brasília, logo que eu cheguei. E sobre isso tem uma parte que é também muito especial para mim nesse livro, que é um texto mais livre, né, de memórias. E esse texto ele está posicionado até antes de todos os ensaios, né? Então é uma intenção mesmo de mostrar para o leitor, digamos, o que estava acontecendo, eu acho, na minha vida clínica profissional, quando eu comecei a pesquisar mais a fundo sobre automutilação no doutorado, né? Então eu estava trabalhando nessa unidade de internação, que é basicamente um presídio para adolescentes, né? E eu trabalhava com as meninas, exclusivamente, e lá tinham muitos casos de automutilação, alguns muito severos, outros menos, e toda uma dinâmica, né? Que é ter casos de automutilação em ambientes confinados, em que você está vendo acontecer ali, às vezes na hora, e também, às vezes, tentativas de suicídio, né? E são casos que são cuidados por muitos profissionais de muitas áreas diferentes, não só psicólogo. Então, toda essa experiência lá me levou também a pesquisar no doutorado sobre isso, né? Foi um recorte, sim, uma parte da pesquisa, e que foi uma parte que, em Londres, eu também tive muito acesso a muita pesquisa lá sobre isso. Eles dão muita atenção à saúde mental das pessoas que estão presas, né? No Reino Unido tem umas diretrizes nacionais que olham mais para isso, né? Mais do que aqui no Brasil, por exemplo. E então, né, logo no início do livro tem esse texto de memórias, que é desse tempo que eu passei lá na unidade, e é um texto realmente muito livre, muito pessoal, assim, dessa experiência. E aí eu começo o primeiro ensaio, e aí o segundo é mais especificamente sobre essa experiência. Então, o material, assim, para esse segundo ensaio foi desse tempo que eu trabalhei lá,
E depois, já no doutorado, eu voltei lá, que aí, com toda aquela coisa de comitê de ética, de submeter um projeto de pesquisa, foi aprovado, e aí eu voltei lá para fazer algumas entrevistas com algumas meninas, que aí também já é diferente, porque eu já não estava lá como psicóloga, né, da equipe delas, cuidando, atendendo, eu estava como uma pessoa mais de fora, assim, né? E então algumas meninas eu não conhecia, conheci lá na hora, que é muito diferente de quando você acompanha, né? Então, alguns casos que eu cito, e aí eu coloco recortes assim de falas das meninas nesse segundo ensaio, que foram falas, né, que ficaram voltando assim para mim ao longo da pesquisa, do tempo, e que é muito diferente, né? Teve meninas que eu acompanhei lá durante os 2 anos que eu estava lá, então tem né, toda uma construção, eu acho, de caso clínico mesmo, de história de vida, né, às vezes de pioras e melhoras no sentido da automutilação, né, de agravamento ou de, né, amenização. Então, isso tudo está nesse segundo ensaio, né? E o terceiro ensaio e quarto são mais relacionados, né, que falam mais dessa parte da escrita. Então, o terceiro ensaio eu faço uma aproximação com a noção de arquivo, né, na verdade, eu peguei, assim, eu comecei pensando numa fala que acho que é a fala mais comum das pessoas que se cortam, que é essa tentativa de transformar uma dor psíquica numa dor física, né? Então, é quase como se estivesse arquivando no corpo algum sofrimento. Então, eu pensei muito nesse sentido, assim, tá, ok, mas o que é um arquivo, né? Eu fui muito por aí. Eu acho que essas perguntas de pesquisa, né, que a gente tem. Ok, o que é um arquivo? O que é arquivar uma coisa? O que significa, né? Então, a gente arquiva geralmente alguma coisa que a gente considera importante, né? Que a gente considera legítima. Então, o próprio ato de arquivar, ele tem você faz uma divisão, né? O que é importante, o que não é, o que eu jogo fora, o que eu guardo, o que é legítimo ou não. E aí eu trabalhei um pouco com o Derrida e a Roudinesco, né? Que tem textos sobre arquivo, e que desconstroem essa ideia clássica de arquivo também de uma coisa que está no passado, que é imutável, que a gente tem essa ideia clássica. Tudo que a gente fala, na verdade, que é ideia clássica, são ideias que acho que é o que vem primeiro na nossa cabeça, né? Então, quando a gente pensa em arquivo, a gente pensa numa coisa que está no passado, que a gente pode acessar, a gente pode abrir lá os arquivos e ver o que está lá, que não vai mudar, né? E, na verdade, eles desconstroem essa ideia de arquivo, falando que no próprio ato de arquivar, né, já existe uma criação. A gente não arquiva uma coisa estática que aconteceu objetivamente no passado, né? Quando a gente arquiva, a gente já está modificando, a gente já está criando alguma coisa também. Então, na automutilação, isso aparece também, às vezes, no discurso de quem está narrando alguma coisa que aconteceu que levou a pessoa a se cortar, por exemplo, né? Então, tudo isso me ajudou, eu acho, a escutar. Eu acho que é isso, assim, escrever o livro e fazer a pesquisa me ajudam a escutar esses casos, né? Me ajudam a escutar de outras formas, a escutar de uma forma menos senso comum, ou menos alarmante, ou menos patologizante, né? E aí, no terceiro, no quarto ensaio, eu continuo um pouco falando isso da escrita, mas aprofundo, né, mais, e aí é um ensaio que eu trabalho com esse livro, né, que é o livro de cabeceira, para pensar na relação entre corpo e escrita, né, e para pensar no endereçamento, né, no fim das contas, assim, na conclusão do livro, eu falo muito da questão do endereçamento, né, em como cada caso, como é importante a gente escutar como esse corte está sendo endereçado ou não está sendo em cada caso, né? Que tipo de endereçamento se faz, né? Ou o que está por trás? Quando o Charles fala no prefácio dele, né, que eu queria entender a lógica da fantasia, né, na automutilação, também é nesse sentido, assim, de que tem o mesmo sintoma, que é o de se cortar, mas que a gente sabe que a fantasia
suporta o sintoma, né? O que está na fantasia de cada pessoa que se corta. Então, se é uma fantasia de sacrifício, de autopunição, ou se é uma oferta do corpo para o gozo do outro, né? O que está aí implicado, né? Em cada ato de se cortar. E, então, bom, foram, né, esses 4 ensaios, o final do livro, que é o epílogo, que foi realmente um texto muito especial também. Foi um texto que eu digo que é epílogo mesmo, porque assim, arrematou tudo assim, que eu vinha pensando, escrevendo, né? Enquanto eu estava organizando os textos para o livro, eu ia escrevendo coisas muito livres, assim, meio poema, meio verso solto, e não sabia nem em que isso ia se transformar, né? Mas eu acho que teve algum determinado momento, né, que eu lembrei da minha avó, que eu estava falando sobre a origem de texto e tecido, e que é a mesma origem, né? Texto e tecido, e a mesma origem etimológica. Eu lembrei de como minha avó falava tecido, que ela chamava de fazenda, né? Que eu acho que não faz sentido nenhum chamar tecido de fazenda, mas era como ela chamava, e eu acho que em alguns lugares, né, se chama. E aí, bom, aí veio muita lembrança em relação a ela. Eu acho que hoje, aquela coisa do só depois, da psicanálise mesmo, né? Do après-coup. Hoje, sei lá, algumas semanas atrás, eu penso que, assim, eu acho que o epílogo foi alguma forma também de eu elaborar a perda, né? A morte da minha avó, porque quando ela morreu, eu estava num momento muito importante da pesquisa, inclusive. Eu estava em Londres, né, fazendo essa pesquisa, e ela morreu quando eu estava lá, e aí estão dizendo que é coisa do Nordeste, chamar tecido de fazenda, eu acho que é mesmo. E aí, bom, eu estava lá em Londres e estava sozinha, né, então, quando ela morreu foi muito difícil passar por isso, estando sozinha, né, é muito estranho, assim, estar sozinha nesses momentos que você não tem ninguém para abraçar, para falar em português, qualquer coisa assim. Então, foi um período estranho, assim, né? E aí, a vida vai passando e tudo, e eu acho que só agora, escrevendo e lembrando, e fazendo Do tudo Nordeste isso, com muito orgulho, né, Julie? claro, com certeza. E aí, bom, e aí é como eu coloquei lá no início da dedicatória, que dedicava esse livro à minha avó, porque eu acho que é isso, né? Ela não sabe, nunca soube que eu iria escrever um livro, mas eu acho que ela, de alguma forma, conseguiu me ajudar a terminar, porque é muito difícil terminar um livro também, né? Eu acho que todo mundo que escreve também academicamente sente isso. Terminar uma tese, terminar um trabalho acadêmico é muito difícil, assim, botar um ponto final, achar que já está bom o suficiente, né? Eu lembro que eu acho que no TCC ainda, o Charles me orientava, e teve um dia, numa das orientações, que ele falou, tá pronto o seu trabalho. E eu falei, como assim tá pronto? Como assim? Não, ainda tem coisa, ainda tem que melhorar, ainda tem isso e aquilo. Então, é difícil encerrar um texto, né? Eu acho. E aí, encerrar um livro foi difícil também, né? E aí, eu acho que o epílogo, para mim, foi dar esse fechamento, assim, arrematar. Porque no epílogo é isso, ele é mais pessoal, mais especial, eu falo da minha avó, mas ele também fala de tudo que eu falo no livro, né? Então, ele fala, no epílogo eu falo dos arquivos, no epílogo eu falo da escrita, eu falo de doença mental, né? Então, assim, para mim, realmente foi uma forma de pegar tudo e fechar, né? Numa coisa, por enquanto. Acho que é isso, por enquanto. Vamos abrir aí, se alguém quiser comentar ou perguntar. Sim. Nossa, muito bem. Foi uma grande, bela apresentação, né? Eu, na hora que eu apresentei o Charles, eu deveria ter falado e escapou. A questão do prefácio, você foi brilhante nas escolhas que fez. Não é porque a sinopse ficou espetacular. E o prefácio cá para nós. Na hora que ele faz aquele passeio pelos pássaros felizes, meu Deus do céu, você escolheu bem a dedo. Eu quero começar a perguntar, enquanto a Luciana organiza as perguntas, fazer uma perguntinha que é bem rápida para você.
Conta para nós como é que você deu conta, no momento de pandemia, onde todo mundo está arrancando os cabelos, que ninguém aguenta concentrar, focar, ler, pesquisar. Como você deu conta de escrever tão bonito assim? Eu acho que foi justamente por isso, né? A pandemia veio com tudo assim para todo mundo. Eu estava até num momento muito delicado também. Quando a pandemia começou, eu tinha fechado o contrato com a sala. Pela primeira vez ia ter o consultório, uma sala só minha. Eu fechei o contrato sexta-feira, dia 13 de março, e na semana seguinte a pandemia começou, fechou tudo. Então, assim, para mim foi aquele banho de água fria, né? E aí veio tudo online. Nessa época eu estava trabalhando na Nanquê também, estava sublocando o consultório, mas aí, né, não tinha como fazer nada. Eu acho que a escrita me salva nesses momentos também, assim. Para mim a escrita é um prazer, mas é uma necessidade também, sempre foi. Na verdade, essa coisa, assim, os nossos objetos de pesquisa não são por acaso, né? E eu, embora não me corte, nunca tenha me cortado, mas eu acho que a questão do corpo me convoca muito, e a questão da escrita e das cartas também, porque eu sempre tive necessidade de escrever muito para organizar minhas ideias, para me situar, né? E sempre escrevi muita carta também para amigo, para família, desde pequena. Na verdade, até com minha mãe, meus pais, eu me comunicava muito com carta assim em casa, porque sempre foi mais fácil para mim escrever do que falar, né? Então, eu acho que nesse momento da pandemia, escrever o livro foi muito organizador para mim, sabe? Nesse sentido também. Poder... Nem era que eu tivesse com mais tempo, assim, porque eu acho que eu nem estava assim, com mais tempo livre, né? Porque eu estava trabalhando normal, assim. A gente que trabalha com clínica não parou, né? Quem continuou trabalhando online. Então, acho que nem foi uma coisa assim de ter mais tempo, foi uma coisa assim de direcionar, né? Pois é, então, parabéns realmente, porque você conseguiu que muita gente tem tentado se concentrar, focar para escrever, e você deu conta muito bem. Eu queria também registrar e agradecer a Luciana, que está anotando as questões aí, que vai começar a colocar, e também a Débora, que está dando todo um suporte para nós aí. Sim. Débora Dickel, que fala o nome? É Dickel. Débora, a super tecnológica que salva. Estou gostando de ver. Obrigada, Então, Débora. agora eu quero ver aí Obrigada, Débora, muito obrigada mesmo. Luciana, né, você agora que vai ver aí para nós algumas questões, você vai nos dizer... Eu gostaria de falar... Sim. Oi, Maria Ida. Pode, tranquilo. Como a Débora é ótima em tecnologia, eu sou péssima, então eu já consegui me tirar da imagem. Então, não sei o que fazer para colocá-la de novo. Enfin, boa tarde para vocês todos. Lang, Ana Silva. Está invertida. O que eu faria para ela melhorar? Não sei, a Débora sabe. Deve ser no Débora, celular, Maria Ida. Você deve ter que inverter a câmera, mexer aí no vídeo. Pronto. Foi. Olha como dá conta. Então, cumprimentei. Tudo bom, Lang, Ana Silvia, e para todo mundo. Juliana, você acredita que eu li palavra por palavra desse livro? Todinho. Ai, que coisa boa. Eu gostei imensamente do livro. Ele é muito claro, ele é muito seu, muito você, né? E eu acho que um livro de uma extrema importância, não só pelo que ele é, mas pelo que ele pode fazer na atualidade. Porque a gente sabe que essa automutilação tem vindo como um sintoma da atualidade, né? Principalmente com os adolescentes. E eu acho que isso vai ser muito, muito importante. Né? Você ter escrito, você ter... Né? E sobre essa pergunta que percorre todo o seu texto, né? A automutilação seria, de fato, uma escrita ou apenas carregaria a possibilidade de se transformar em uma escrita?
a partir do momento que é endereçada, né? Eu acho que é uma coisa sem fim, né? É lançando a um leitor que lança uma pergunta, que é sem fim, né? Corta e... Então, nós, psicanalistas, o que a gente pode ler dessa escrita que os pacientes nos mostram, né? Sim. Eu acho que é isso aí que o seu livro mais me abriu. Obrigada, tá? Obrigada, Maria. Que bom que você está aqui. Enquanto a gente aguarda, ou a Luciana comunicar conosco, ou também, se alguém quiser perguntar, fique à vontade, não é problema a pessoa falar. Posso falar também? Claro. Então, eu acho que, em nome do estúdio também, em nome da minha clínica, eu queria agradecer, Juliana. O seu microfone está tapado, Ana. Eita, estou falando para ninguém. Agora. Pronto. Sim. Isso, desculpe. Tá? Deixa eu te achar aqui, porque eu estou com o celular. Bom, vou ficar olhando para a TV e falando com o celular. Tá? Bom, Juliana, parabéns. Eu não tive a oportunidade de acabar de ler o livro, mas o que eu li já me agradou muito, e a tua explanação agora já me deixou ele mais claro ainda, né? Eu comecei a lê-lo, não consegui ler todos os ensaios, li o epílogo depois de ouvir tanto falar dele, né? Foi necessário chegar a ele, né? Porque, e realmente agora eu entendi, né? Por que foi tão elogiado na nossa última reunião do estúdio. Enfim, né? Que a Rita tinha falado, muito lindo, né? A tua homenagem à tua avó e a história de vida dela, né? A importância dela na tua vida fica bem clara. Bom, eu acho que quem trabalha com clínica, e especialmente com clínica de púberes e adolescentes, teve a oportunidade e vai ter muito mais, acho que é muito atual essa questão da automutilação, né? Ou como uma passagem rápida, ou como um motivo da vinda também, né, para o consultório, porque às vezes são pacientes que falam disso como uma passagem que aconteceu em algum momento, um sinal, e até me faz pensar assim, claro, tem os pacientes que chegam movidos, né, por causa dessa automutilação endereçada à família, e a família recorre a gente, né? Mas assim, alguns trechos que eu já li, eu achei muito interessante, eu acho que é um livro que realmente pode nos ajudar a pensar muitas coisas em relação a esse sintoma, esse sinal bem atual dos nossos tempos, né? E você falou no epílogo, né? Quem se corta escreve um desamparo, né? É justamente isso, né? A adolescência, né? O desamparo, o partir a falar é uma passagem também do passivo e ativo ao mesmo tempo, né? Quer dizer, uma criança que passa a ser ativa, né? Então, tem tanto a postura passiva e ativa, né? Que marca alguma coisa da sua existência, né? Porta-voz, né? Então, achei muito interessante, claro, né? Eu acho que a gente, na clínica, está se havendo muito com isso, e assim, a gente acompanhou a tua trajetória esses anos todos, à distância mesmo, toda vez que vinhas para cá, a gente trocava ideias, pedaços do teu texto, das tuas propostas. Então, eu queria te parabenizar pelo teu trabalho, né? Ele ficou muito rico, muito bonito, espero que muitas pessoas tenham acesso a ele, né? Enfim, só queria te parabenizar em público. Obrigada, que bom tê-lo, né, agora, então, em mãos, para a gente poder recorrer a ele sempre que for necessário, e ter você próxima para poder discutir sobre ele também. Tá? Parabéns. Isso Obrigada. mesmo. Ana Silvia, você falou de coisas que realmente são muito importantes para nós, porque neste momento, com a pandemia, a situação do jovem agravou muito. Eles estão muito desamparados e eles têm vindo, né? E o livro nos dá essas possibilidades, aí nos oferece possibilidades de trabalho de escuta, que às vezes a gente nem tinha pensado ainda, né? Então, isso é bem interessante. Eu agora, a Luciana está com uma pergunta que ela gostaria de fazer, que alguém fez. Por favor, Luciana. Sim, a Helena.
Helena escreveu, que eu vou ler para vocês, especialmente para a Juliana, né? Helena fala assim: como será possível pensar da capa com escrita nas costas? Falastes em escrita inconsciente, mas para estar nas costas, o outro escreveu tanto quanto o outro é o destinatário. Pela sua pesquisa, esta escrita é sempre própria ou pode ser de um outro? É interessante essa pergunta, porque enquanto eu estava ouvindo, eu lembrei da formulação do Lacan sobre a pulsão, né? Que é, alguém me ajuda na citação exata, que é o eco no corpo de que há um dizer, né? E eu acho que é isso, assim, na verdade, nada que a gente escreve é só nosso, né? A gente tem ecos de falas parentais, geralmente, principalmente, né? Coisas que a gente repete, reproduz sem se dar conta. Então, acho que a escrita inconsciente é nesse sentido mesmo, né? Até às vezes, quando a gente recebe um paciente que fala do porquê de estar se cortando, a gente identifica ali, às vezes, que o discurso não é dele, né? Aí, Carol, as pulsões são eco no corpo do fato de que há um dizer. Obrigada. É isso. Então, eu acho que é sempre em conjunto, né? Por isso, a relação com as cartas. A carta, eu não sei se eu vou achar agora, mas eu acho que a definição de carta é que é isso, é um espaço entre dois, né? Então, é sempre na relação com o outro. Então, está nas costas, está sendo lido por um outro, mas ao mesmo tempo pode ter influência da escrita do outro, numa escrita que é inconsciente, que nem o próprio paciente às vezes sabe o que está comunicando, né? Porque muita gente que se corta fala isso, não sei por que eu me corto, ele não sabe mesmo às vezes, né? O saber, né, é inconsciente, a gente não sabe que sabe. E aí é a importância de uma escuta do psicanalista, né? Porque ele vai ajudar o sujeito que não sabe por que está com aquele sintoma, por que ele está com aquela ação que ele faz, a escrita no corpo, aí o psicanalista poderá, né, ser aquela pessoa que vai ajudá-la a construir uma narrativa sobre isso que está atormentando o sujeito, né? Então, daí a importância do nosso trabalho junto com esses jovens. Eu achei assim, bem interessante quando é escrita nas costas, pelo fato de ser a maioria das vezes eles falam, não sei, porque eu corto, porque é melhor, não, eu gosto da dor, não é? Mas eles não têm um saber além, às vezes não têm esse saber além. E aí o psicanalista pode ajudar a construir essa narrativa, não é isso? Bom, minha gente, tem mais alguém querendo perguntar? Vamos aproveitar, porque o nosso encontro termina em 15 minutos. É o tempo máximo que a gente combinou, né, de fazer 1h30, que a gente foi pontual para começar. Só completar isso que a gente estava falando. Vou dar um spoiler aqui da última frase do prefácio do Charles aqui, que eu acho que tem muito a ver com isso da narrativa, né? Ele fala assim: Cortes e Cartas têm muito a nos dizer sobre isso e sobre as feridas desses pássaros confinados em suas capas de pele, em suas casas ou apartamentos, em instituições totalitárias, em palavras, aguardando o ouvido que desperte o canto mais sublime do mundo, a voz humana contando uma história. Eu achei isso muito bonito, porque isso como o canto mais sublime, né? A voz humana contando uma história, né? A gente psicanalista, poder ser ouvido para essas narrativas que contam uma história, né? Eu acho que é disso que se trata. Realmente ele foi muito poético falando dessa forma, né? Charles é o Charles, com as citações, meu Deus, como tem tantas citações, como sabe de tanto, como ele sabe, né? Não, Juju, a gente sabe que ele sabia muito. Muito bem, gente. Mais alguém quer perguntar alguma coisa, uma colocação? E a ilustração, né, que eu fiz não foi combinada, né? O Charles ficou de me mandar o prefácio, e aí eu estava querendo colocar alguma pintura, alguma aquarela no livro, mas não estava saindo nada. Nos 45 do segundo tempo saiu essa imagem dos pássaros, que para mim tem a ver com a coisa da unidade de internação, o arame farpado, os pássaros, e aí no dia seguinte o Charles me manda o prefácio dele,
A Luciana está mostrando ali a ilustração. E aí, quando o Charles manda o prefácio, tem a ver com pássaros feridos, então harmonizou, né? Não foi combinado, mas foi inconscientemente harmonizado. Sim. Eu posso... Sim. Quem gostaria mais de perguntar, falar ou trocar uma ideia? Eu gostaria também só de parabenizar. Os pais da Juliana querem falar, eu acho. Então aí ótimo. Tios, eu acho que iam falar. Não, é Delfina e Hector. Delfina e Hector. Diretamente do Canadá. Minha família super Eu vou deixá-los falar, claro. Julie, é um maior prazer. Você não imagina, eu estou contente, estou assim, muito orgulhosa de você. Eu me lembro tanto dessa menininha pequenininha, dos cabelos encaracolados, loura, calma, dócil. E apesar da gente não ter acompanhado muito próximo da sua infância, porque eu morava em outro local, e vendo assim o seu crescimento, esse florescimento, eu tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, acho que foi uma coisa super importante. Eu me lembro que quando eu era criança, eu vi uma pessoa vindo do interior, em Pernambuco, visitando a nossa casa, e no braço dela estava escrito alguns nomes, algumas palavras, que eu não me lembro o que era exatamente, mas que ela se queimou. Ela usou a casca da castanha queimada, que deve ter sido um sofrimento terrível, mas ela me mostrava com tanta naturalidade e eu fiquei assim impressionada, a vida toda, aliás, com isso. E nesse momento, vendo o seu livro, aí a gente vai fazendo várias conexões e fiquei assim achando como é que essas coisas nunca foram tão divulgadas como agora. E que o grau da importância que eu vejo é que está passando para a sociedade, que isso tem que ser cada vez mais, que isso merece você estar na mídia, não só você, como esse grupo, para falar mais desse processo. Eu me lembro, eu participei da vida acadêmica por um tempo e uma das coisas que me incomodou muito no final, que foi a falta do suporte acadêmico para a gente continuar trabalhando mais, e que era assim, novamente, mais um livro que vai ficar nas prateleiras. Mais uma vez vai para as prateleiras. Então, isso me incomodava muito, porque ele não tinha tanta divulgação, não tinha tanta oportunidade para isso. E aí eu me sinto super contente de você estar trazendo essa contribuição para a sociedade, porque eu acho que é uma das coisas mais importantes. Nem todo mundo tem a oportunidade de ficar pesquisando, que vai para a biblioteca e pegar os livros, mas é a palavra em si que eu acho que ela vai distribuir, comunicar e educar. Parabéns, eu acho que o livro está muito lindo, estou louca para ler. E os pontos que você tocou, aquela sobre minha mãe, né, foi muito lindo mesmo. Eu acho que se ela estivesse aqui, ela estaria, nem sei como achar, mas extremamente orgulhosa. E é isso aí, Julia, eu estou adorando de ver essa mulher linda e, sabe, e trazendo para todo mundo a sua vivência, as suas experiências, e espero no segundo livro já. Uma cobrança. Tá bom. Um beijo, querida. Beijo. E estamos obrigada, esperando receber o livro, né? Ter Também. o livro nas mãos, porque você falando aí, tem milhares de perguntas, né? Sim. Porque você falou da mutilação cultural, da história, aí me vem na memória coisas que tenho visto, né? Que são mutilações coletivas, né? São rituais que atualmente acontecem. Como se relaciona isso como indivíduo, como se é uma coisa privada, sabe, um ato privado, a mutilação. Mil perguntas teria, mas preciso ler o livro. E vamos dar um jeito de chegar por aí. Falando nisso, até hoje, né, eu fiquei sabendo que está disponível o e-book também. Está no site da editora, a Pris. Bom, para a família, eu espero conseguir mandar o exemplar físico, né, que é mais gostoso também. Sim, mas, como informação, né, para todo mundo, está disponível o e-book no site da editora, a Pris, e eu acho que em breve vai estar disponível também na Amazon, né, nos outros sites. Então, além do físico, agora a gente tem o digital.
Meus pais estão querendo falar ali, estou vendo ali que levantaram. Vamos dar a palavra a ele. Isso. Uhum. Tá fechado o microfone, pai. É o Ricardo. Agora estão ouvindo, né? Ouvindo, Sim. parabéns pela O artista. O artista. Era o artista para nós. Era justamente sobre isso, né? Então, quando falou-se sobre o prefácio do Charles, teve a questão da pintura que Júlio fez, né? E eu me lembrei o seguinte: alguém, ou a Débora ou a Luciana, tem que autorizar eu fazer um screen share, ou fazer uma... Alguém tem que autorizar, eu posso tentar aqui. Alguém tem que me autorizar a... Débora pode autorizar. Autorizado. Então, agora que Hector falou que não recebeu ainda o exemplar, algumas pessoas podem não ter o exemplar. E eu me lembrei naquela hora que, bem no meio das costas, Júlio escreveu assim, naqueles textos que são meio soltos, Júlio escreveu: às vezes eu escrevo para o vento. Acho que é para que ele me leve. Ora, veja, o vento propaga, né? Então a escrita fica como se fosse: eu preciso manifestar alguma coisa, mas é isso. Nem que seja para o vento, porque quem sabe o vento propaga, ou então o vento me leve. A minha situação é que eu não estou conseguindo suportar. Então era isso. Para quem não tem a capa junto, pode ver isso aí, né? Interessante. Okay? Que bom. Bom que você tem todos os arquivos aí, né? Estou chorando demais já, não posso parar de chorar. Então, os pais estão de parabéns, é muito bom. Eu sou mãe de 4 filhos, é uma felicidade tão grande que a gente tem quando os filhos da gente conseguem fazer aquilo que querem, que a gente percebe que eles estão felizes naquilo que fazem, não é? E que se tornaram pessoas boas, sensíveis e pessoas que cuidam da própria vida tão bem quanto a Juliana cuida. Vocês estão de parabéns. Não é? Obrigada. E outra coisa também, depois desse livro, passamos a conhecer mais um pedacinho da nossa filha. Com certeza. Porque por mais que você conheça, por mais que você conviva, por mais que você viveu junto, tem coisas que diz: nossa, isso é você mesmo, caramba! Então, realmente, eu também nós estamos muito emocionados e gratificados também, porque realmente somos corujas. Então. E realmente ela fez um trabalho lindo, eu sei que isso vai ser muito bem aceito na sociedade e muito bem aproveitado, porque eu sinto que muita gente está precisando de um trabalho desse, né? Sem dúvida alguma, oportunidade. Né? Ela está de parabéns. E vocês de parabéns, não é? Eu queria ver se mais alguém quer perguntar. Acho que a Luciana ia falar Luciana, vamos lá, Luciana. Na verdade, eu queria só fazer um comentário, porque eu não terminei ainda de ler o livro, eu estou na metade do segundo ensaio, que é onde tem a parte mais densa, que ela vai discutir as pulsões em Freud, por exemplo. Bom, mas o comentário assim, que eu gostaria de fazer do livro da Ju é que eu acho que a forma como ela se propôs a escrever, primeira coisa, assim, que o Charles deixa isso bem claro no prefácio. Charles também faz uma abertura muito bonita, acho que é um texto literário, tanto o prefácio quanto os ensaios da Juliana. E uma coisa assim, quando eu recebi o livro, sentei, fui ler, li o prefácio, aí nossa, uau, vamos lá então para o ensaio 1, né? E aí fui para o prólogo, segui para o primeiro ensaio. E quando eu me deparei, eu ainda continuei lendo, eu estava já deitada, já era tarde da noite, mas parecia que eu estava lendo um livro, que eu tenho sempre algum livro na cabeceira, um livro que é para você ler e pensar em algumas coisas de uma forma mais leve, porque o tema é denso, o tema é difícil, é árido, né, Juliana? Você sabe bem, mas a forma como você escreve é gostoso de ler.
De verdade, é muito bom. É verdade. Porque as palavras que ela usa, a leveza, como ela vai apresentando a caminhada dela até a unidade de internação, lá das jovens, adolescentes, até as escolhas, né, dos trechos das meninas e como você vai discorrendo. Enfim, acho que também a pesquisa que você traz, que aí você já traz de forma mais contundente, acho que no ensaio 2, né, chegando também no terceiro ensaio, ainda estou no ensaio 2. E, enfim, assim, acho que é um orgulho, assim, ter uma colega no estúdio, assim, que escreve o primeiro livro e de uma forma tão bem feita. Parabéns Dando mesmo. um show desse, né? Dando um belo show. Um excelente Vocês são parte show. disso. Eu gostaria agora... Aqui no chat tem só alguns comentários, o pessoal está parabenizando. Depois eu vou ler os comentários. Parabéns. Então, eu gostaria, assim, de, nesse momento, passar a palavra final para a Juliana, e gostaria também... Já estamos no nosso tempo, né? Estamos no nosso tempo. Gostaria também de agradecer a todos e todas que aqui estiveram, uma turma grande, pessoal que está interessado e que nos honraram com a presença aqui. Muito obrigada mesmo, a gente ficou muito feliz com tanta gente que respondeu ao nosso convite. E aí eu passo a palavra para a Ju. Bom, eu acho que só agradecer, né, a presença de todo mundo. É muito bom quando a gente, assim, eu nunca tinha escrito um livro antes, né, mas é uma sensação muito interessante, assim, porque na tese, né, no doutorado, tem toda aquela carga da avaliação, da banca, de você defender o seu trabalho, mas ao mesmo tempo é tenso, né, mas ao mesmo tempo você imagina que poucas pessoas vão ler ali. Vai a banca, vai ler ali, alguém ali que vai pesquisar no repositório da UNB, alguma coisa assim, né? E já o livro tem outras faces, né? Porque, ao mesmo tempo que é muito mais prazeroso e muito mais interessante de escrever, depois que você pensa, caramba, agora foi publicado, agora qualquer pessoa pode ler, né? E aí, né, não sei, dá uma coisa diferente, assim. E é muito bom ver como as pessoas estão lendo, né? Então, eu aprecio isso, assim, aprecio o interesse, né, de todo mundo que está aqui em escutar um pouco mais sobre o livro. Aprecio muito quando alguém vem falar comigo sobre a leitura, sobre o que está achando, sobre o que tocou, né? Teve alguns colegas que falaram que tocou em coisas da sua análise pessoal ou da sua clínica, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Eu acho que esse é o propósito também da escrita, né? Esse endereçamento que eu faço nesse livro, né? Para as pessoas que têm interesse no assunto, para cada pessoa que eu consegui enviar, né? Os exemplares que compraram comigo, cada dedicatória para mim foi uma carta, né? Foi uma cartinha ali que eu escrevi. Foi a minha forma, eu acho, de endereçar, de parar, escrever para cada pessoa, né? Pensando na pessoa, e foi muito legal isso. Então, assim, sobre isso, inclusive, né, eu estou recebendo uma nova remessa, né, de exemplares da editora. Já foi enviado na editora de Curitiba, deve estar chegando aqui em Brasília essa semana, acho que terça ou quarta. Então, eu vou ter novos exemplares. Quem quiser comprar diretamente comigo vai receber essa cartinha minha e mais um marcador de livro, né, como brinde. E aí, fora isso, é possível também comprar na editora Apris, né, diretamente. Está até com desconto hoje lá também o livro. Está em e-book, né? Também. E tem na Amazon, tem no Submarino, acho que na Magazine Luiza, esses outros marketplaces. Então, quem quiser comprar diretamente comigo, é só mandar mensagem, Instagram, WhatsApp, que a gente, né, conversa. E é isso, acho que agradecer muito, né? Estou muito feliz nesse lançamento, porque é um lançamento muito especial, eu acho, ver tantas pessoas conhecidas, outras que eu não conheço, mas que eu fico feliz em estarem aqui, e famílias, amigos, colegas, pares. Eu acho que, no fim das contas, né, todo esse percurso mesmo desse tempo que eu passei pesquisando e escrevendo, e tem muitas pessoas que fazem parte de diferentes grupos, né, aqui. Então, foi um momento muito, muito legal, gostei muito. Deve ficar gravado no Facebook do estúdio, e acho que a gente vai conseguir também fazer
o upload desse vídeo, acho que no YouTube também, alguma coisa assim. Então, vai ficar disponível, né? Depois, vamos ver como. Então, acho que é isso. Obrigada. Eu acho que a gente pode aplaudir cada um do seu canto, Obrigada pelas presenças. A todos, né? Isso mesmo, até mais. Beijos. Meu Deus. Fechando, então, os microfones e saindo, né? Lamentavelmente, foi rápido. Tá o Facebook aqui, peraí. Como é que encerra? É incrível, né?